Todo mundo vendo. E vamos nessa. Só revendo um pouquinho sobre o que a gente estudou na aula passada, eu introduzi vocês a um movimento lá, que eu falei que chama movimento uniforme. Esse movimento uniforme nada mais é do que, por exemplo, a gente vai estudar uma situação onde tem um carro aí num plano linear, né, numa linha, numa reta, numa régua, que for, e ele pode ter dois tipos de movimento. Se ele está andando para a direita, aí ele tem um movimento com velocidade positiva, a gente chama de movimento progressivo. E se ele está andando para a esquerda, a gente tem um movimento com velocidade negativa, um movimento retrógrado, tá? Então, positivo para a direita e negativo para a direita. Toda vez que a gente vai estudar movimento, a gente consegue identificar isso. Se a velocidade é positiva, é progressiva, se a velocidade negativa, é retrógrada. E aí eu falei para vocês que tem duas equações aí para estudar esse movimento. Uma é a equação para determinar a velocidade desse carro, a gente chama equação da velocidade média, que é igual a ΔS por ΔT. O que significa isso? ΔS é variação, o delta significa variação, tá? Variação lembra que é sempre o final menos o inicial. Então, ΔS é o espaço final menos o espaço inicial aí do carro. Como ele começa numa região e vai até uma outra região, então ele teve uma variação do espaço aí, ΔS. Dividido por ΔT. ΔT, delta variação, T de tempo. S é de space, tá? É em inglês. Então, por isso que é S, de space. ΔT, T de time, tempo. Então, a gente tem aí que ΔT é o T final menos o T inicial. Normalmente, como o T que a gente está inicial é quando a gente começa a contar o movimento do carro, esse T inicial normalmente é zero, tá? Então, é T menos T0. É o tempo onde a gente foi até o movimento final do carro para o tempo inicial, que normalmente é zero. Se eu considerar zero aí nessa equação da velocidade média, fazendo as passagens que eu fiz na aula anterior, tem gravado, eu postei no YouTube ontem, tá lá o link no drive de vocês, se quem quiser assistir. Fazendo as passagens ali, eu chego na equação de baixo, que a gente chama de equação do sorvete. S0 aí, ó, sou mais VT, então sorvete, tá? Essa daí, basicamente, a gente chama de função horária, ou a equação que descreve o movimento de alguma coisa, de um automóvel, o que for. Essa equação horária, função horária, então, ela é igual ao espaço final, S, é igual ao espaço inicial, S0, mais velocidade vezes o tempo, tá? Então, basicamente, essa equação aí está descrevendo o movimento de algum móvel, ok? O zerinho ali sempre indica inicial, tá? Então, você vê que tem o T0, que é o tempo inicial, e o S0, que é o espaço inicial. Ok? Dúvidas sobre isso da aula passada? Fechou. Então, basicamente, estudando esse movimento, a gente consegue descrever o movimento dos móveis aí, automóvel e tal, através de gráficos, beleza? E é isso que eu vou falar um pouco na aula para vocês hoje. Gráficos de movimento uniforme. Olha aí. Lembra que eu falei que movimento uniforme, ou como a gente gosta de chamar na física, movimento retilíneo uniforme. Retilíneo porque ele está sempre andando em linha reta, esses movimentos que a gente estuda. Movimento retilíneo uniforme, a gente coloca como MRU, movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então, os gráficos do movimento retilíneo uniforme, os gráficos MRU, vão ser esses que eu vou mostrar para vocês hoje aí. Presta atenção, gráfico é um pouco complicado para vocês que estão iniciando com gráficos agora, vocês não estudam muitos gráficos, mas a partir de agora vocês vão começar a estudar bastante. Então, pergunta, se não entender, tenta visualizar e tal. Eu vou ensinar para vocês uma forma que eu gosto de analisar gráficos, que é como? Eu sempre olho o eixo Y e depois eu olho o eixo X, beleza? Se eu olhar no gráfico aí da esquerda de vocês, eu vou ver no eixo Y, que é um eixo de S. Se é um eixo de S, como a gente já determinou, S é space, que é espaço. Então, é um eixo do espaço percorrido pelo carro, beleza? Lá embaixo, na intersecção entre o eixo X e Y, é o ponto zero. Eu vou subindo, eu estou aumentando o espaço que o carro está percorrendo, beleza? Embaixo, no eixo X, ali eu tenho o eixo do T, que eu chamo o eixo do tempo, beleza? Então, basicamente, a intersecção entre Y e X é o ponto zero. Conforme eu vou caminhando para a direita, eu vou aumentando o tempo que esse carro está percorrendo aí o movimento.
Beleza? Demorou? Beleza, Silvestrinho? Fechou. Então, olha aí, a reta que normalmente fica entre esses dois eixos é o que indica que o carro está fazendo. Demorou? Você repara que a reta, ela começa no S0 e ela termina lá no S, olhando no eixo Y, beleza? O que significa? Significa que o movimento do carro ele começou no S0 e foi subindo até o S. Então ele começou num espaço inicial e foi aumentando o seu espaço. Ok? Como se fosse a régua. Vou até desenhar aqui, peraí. Então é como se fosse a régua. Que tá torta. Aqui seria o S0 e aqui é o S. O carro, ele tá fazendo esse movimento aqui, beleza? Ele tá indo do S0 até o S, ele tá aumentando o valor. Se aqui fosse 0, aqui 2, ele tá indo de 0 até 2, tá aumentando o seu... Aí no gráfico seria aqui 0 e aqui 2, por exemplo. Tudo bem? E ali ele fala que ele demora um determinado tempo. Ele começa no tempo aqui, como é 0. Deixa eu só mudar aqui. Senão vai ficar confuso para vocês. Em vez de 0, vamos colocar 1. Então ele foi do espaço 1 até 2. Aqui na intersecção entre as retas, a gente tem o ponto 0 aí. Do 0, ele vai até o tempo t. Tá? Então ele vai do tempo 0 até o tempo t. Então aqui ele estava com o tempo 0, ele foi até o tempo t aqui, que é esse tempo aqui, beleza? Então basicamente esse é o movimento do carro. Ele foi do espaço 1 até o espaço 2, espaço S0 até o S, no tempo t igual a 0 até o tempo t é igual a t. Okay? T aqui pode ser qualquer valor. Tudo bem? Deu para entender o primeiro gráfico aí? Fácil, é só entender basicamente o movimento do carro. O segundo gráfico, que é espaço por tempo, S por T, também. Só que agora ele está com uma reta declinada. Antes ele estava com uma reta crescente, agora ele está com uma reta decrescente aí, beleza? O que significa isso? Significa que esse movimento, a gente analisa aí, é um movimento retrógrado. Olha aqui. Ele começa com um valor mais alto, 2, e ele vai até 1. Então ele começa aqui no 2 e ele desce até 1. Então o carro está diminuindo o seu movimento, certo? Ele está diminuindo o espaço, ele está indo no sentido ao contrário da régua. Isso ele aqui no tempo igual a 0 e aqui no tempo igual a 1. Porque ó, o tempo igual a 0 até o tempo igual a t, né? Que ele vem aqui, beleza? Então repara que agora ele está diminuindo o espaço dele, está em um movimento contrário, um movimento retrógrado. Lembra que eu falei? Nesse primeiro caso, então, que a reta está crescente, essa aqui está reta crescente, a gente fala que a velocidade é positiva. Por quê? Porque ele está no movimento progressivo. E no outro ali que tem uma reta decrescente, a gente fala que tem uma velocidade negativa, menor que 0, porque ele está no movimento retrógrado. Então, basicamente, só olhando esses dois gráficos, toda vez que você vê um gráfico de espaço por tempo com uma reta crescente, a gente fala que ele tem velocidade positiva. E quando tem um espaço com a reta decrescente, a gente fala que tem velocidade negativa. Demorou? Então, beleza. Alguém quer perguntar alguma coisa? Que esse é o momento, hein? Nada. Pô, poucos rostos hoje, chateado. Antes de mais nada, quero deixar um recado para todo mundo. Peço a atenção de todos, de verdade. Eu sei que tem uma galera aí, é difícil estar em casa estudando. Eu queria aproveitar para vocês e deixar um recado que é assim: se você está tendo dificuldade para se concentrar nas aulas online, tipo nas lives, ou assistir aula, ou fazer as atividades, ou fazer qualquer coisa que envolve a escola, no sentido aí online, está tendo problema, dificuldade, às vezes não é dificuldade, porque eu sou burro, mas é porque, pô, é difícil, eu não consigo me concentrar muito tempo em tela, eu particularmente não consigo, eu não consigo ter concentração sozinho, eu preciso de alguém em cima de mim. Na verdade, não é nem pressão nem nada, é só mais para vocês desabafar comigo sobre isso, para a gente trocar uma ideia a respeito, ver o que dá para ser feito.
que eu posso ajudar vocês, tá? Não quero forçar ninguém a nada, a gente pode tentar ajudar, tentar se ajudar, tudo bem? Então me procura aí de verdade que eu pretendo fazer alguma coisa a respeito. Tá travando, gente, aqui? Espera aí que eu vou reduzir as coisas aqui que tá aberto no meu computador, pra ver se melhora. Melhorou? Alô, alô? Ai, acho que tá melhor, acho. Vamos lá. Então, beleza? Então me procurem. Não deixem me procurar, não. Eu quero ajudar vocês, de verdade. Porque depois chega no final do bimestre, galera, vocês não têm nota e tem que correr atrás lá e sofre uma semana, 2 semanas, o que poderia fazer durante todo esse bimestre aqui, suavemente. Então me procurem. Continuando aos gráficos aí, vocês estão tanto adorando. Além de espaço por tempo, igual eu mostrei, a gente pode ter gráficos de velocidade por tempo, beleza? Lembra que eu falei? A velocidade ela é constante, tá? Porém, a gente costuma, quando vai fazer um exercício de gráfico, de MRU, ter se a velocidade é constante, ela fica um valor sempre, é o mesmo, todo o valor, ok? Como aqui no segundo caso. Segundo caso, ele tem uma velocidade constante, a velocidade está durante o tempo todo a mesma, não está mudando. Porém, no primeiro caso e no terceiro, a gente tem uma velocidade que muda conforme o tempo passa. Isso seria uma característica de velocidade variável, tá? Uma velocidade que está aumentando. Existem alguns casos em gráficos de movimento retilíneo uniforme que eles colocam esse gráfico com velocidade variando, mas ignorem, que a gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. O importante é vocês entenderem uma coisa. Nesses tipos de exercício, eles pedem só uma coisa. Calcule a velocidade através desse gráfico, beleza? E para calcular a velocidade através desse gráfico, basicamente, a velocidade média, né? Basicamente, vocês precisam fazer uma coisa, que é calcular a área abaixo da curva, ok? Então, por exemplo, a primeira situação aqui, a gente tem um triângulo, ok? A reta que representa o movimento é essa daqui, ó. Essa é a reta que representa o movimento aí. Aí eu peço para você calcular a velocidade média desse movimento, você vai ter que pegar e calcular a área de um triângulo. E como vocês já dominam a arte de calcular áreas, vocês sabem que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Calculou isso, o valor da área vai ser o valor da velocidade. Ok? Ah, mas como que eu vou calcular base vezes altura dividido por 2? Provavelmente aqui, ó, onde está V, vai dar algum valor. Vamos supor 2. Aqui onde vai estar T, ele vai dar outro valor. Vamos supor 3. Se você tem esses valores do T e o valor do V, vocês calculam a área. A área é igual a base, que é 3, vezes 2, dividido por 2. Ok? 2 vezes 3, 6, dividido por 2, é igual a 3. Então, a velocidade média, no primeiro caso, é igual a 3 metros por segundo. E é assim que vocês vão fazendo, ok? No segundo caso, a velocidade ela é constante o tempo todo aí, ó. Então, é um quadrado. Quadrado, né? Um retângulo. Eu calculo como base vezes altura. Beleza? Ah, terceiro caso, tem um triângulo e tem um quadrado. O que que eu faço, Rafa? Eu posso calcular a área do triângulo, depois calcular a área do quadrado e somar os dois, aí eu acho a velocidade média? Pode, dá certo também. Caso você queira fazer uma coisa direta, faça a área do trapézio, que é base maior, que é essa daqui, vezes base menor, vezes altura, dividido por 2. Calculei a área, eu descobri a velocidade média. Suave? Então, toda vez que tiver um gráfico velocidade por tempo, peço para vocês calcular a velocidade média, vocês calculam a área do gráfico. Tem dois jeitos de achar, então, a velocidade média. Você fala por gráfico, né? Ou tem dois jeitos. Se for número, né? Se a gente não estiver trabalhando com gráficos, vocês vão usar aquela equação que eu mostrei para vocês, ΔS por ΔT. Velocidade de média
é ΔS. Isso aí no gráfico tem como também de fazer a variação do delta dividido pela variação do tempo? Tem Na como você variação. fazer. Por exemplo, você pega a velocidade inicial, velocidade final aqui, você pega o ΔS, ok? Então aqui seria o ΔS. E você pega aqui, ó, o ΔT, ok? Só que é o seguinte, você não vai poder aplicar direto do jeito que você está falando, porque cada gráfico tem um comportamento diferente do outro. Então, para você calcular a velocidade pelos gráficos, você tem que fazer pela área deles. Não vai confundir, não vai tentar fazer pela equação, que não está errado o raciocínio, só que na hora de passar graficamente para matematicamente ali, para números, né, você pode se perder e fazer errado. Por isso que calcular a área é mais fácil. Mas é possível sim, viu? Dá para fazer. Beleza, valeu. Fechou, Felipe. Beleza, gente? Então, aqui a gente vai encerrar o estudo de movimento retilíneo uniforme. Eu sei. Então, basicamente, são movimentos que a velocidade estão constante e a gente tem ou a equação da velocidade média ou a função horária para calcular aquele movimento. E análise dos gráficos aí. Quando o gráfico é espaço por tempo, a gente consegue calcular a velocidade média. Olha aí, ó, Felipe, que eu falei para você. Espaço por tempo. Agora eu consigo calcular. Eu tenho os dados de espaço, que é ΔS, e tenho o dado de tempo, que é ΔT. Aí, se eu jogar na equação de velocidade média aqui, eu consigo calcular. Ok? O segundo caso, eu não consigo, porque aqui não é ΔS. Aqui é ΔV, é velocidade por tempo. Então, eu não consigo calcular na equação. Beleza? Então, ó, o movimento a gente pode ter gráficos de espaço por tempo, e a gente consegue determinar se é um movimento progressivo ou retrógrado, ou calcular através da equação aí da velocidade média. E a gente tem aqui gráficos de velocidade por tempo, outro é espaço por tempo, desculpa. Velocidade por tempo, que a gente consegue calcular a velocidade média através da área dos gráficos, ok? Fechou? A gente encerra o conteúdo de movimento retilíneo uniforme aqui. Então, se tem dúvida, aproveita e perguntar agora. Ô, Rafa, para Oi. calcular, mas no primeiro gráfico lá, para calcular pelo delta, pela variação, Hum. precisa do valor do S e do T, né? Isso. Você vai ter o valor do S e do T, ele vai dar, tá? Eu coloquei aqui sem valores, mas normalmente no exercício eles dão esses valores. Aí você tem o S, o valor do S, e o S0 e o valor do T, você vai calcular aí a velocidade média pela equação. Beleza? Boa, Thiago. É isso. Beleza, valeu. Nada. Então, ah, encerramos aqui o movimento retilíneo uniforme. Queria colocar para vocês que esse é o mais fácil. A gente vai começar a piorar um pouquinho agora. Só que para vocês pegarem e ver que é fácil, vocês precisam fazer a lista e aproveitar, por exemplo, hoje à tarde, que eu vou fazer exercício ao vivo aí, posso tirar dúvidas na hora e, e assistir, tá? 2 horas aí. Assiste sem compromisso. Pega uma bolacha wafer, um cafezinho, senta do lado ali e fica vendo eu fazendo exercício. É rapidão, coisa de meia hora, tá? Então não se preocupe. Posso prosseguir? Prosseguir. Falei errado. Então a gente estava estudando o movimento uniforme retilíneo. Agora, se eu falar para vocês que a gente tem um movimento uniformemente variado. Hoje eu vou introduzir vocês a esse conceito para na semana que vem a gente trabalhar ele um pouco mais detalhadamente aí. Movimento uniformemente variado. Então agora a gente tem um movimento que ele é uniformemente variado, ou seja, ele está variando. Se ele está variando, a velocidade não é mais constante. Agora a gente tem uma velocidade que varia. O que seria isso? Quando você está vindo de Jaú-Bauru com um carro lá, você não vem a 100 km por hora o caminho inteiro. Você passa o pedágio a 100 km por hora. Você faz isso, você destrói o negócio lá. Você vai 100 por hora, tá chegando perto do pedágio, você reduz para 80, depois você aumenta para 90, depois 100, de repente está 110. A sua velocidade está variando, ela está aumentando e diminuindo. Então agora a gente vai estudar um movimento onde acontece isso daí. A velocidade aumenta e diminui aí durante o percurso. Para a gente. Deixa eu introduzir, calma aí. Para a gente variar uma velocidade, aumentar ela ou diminuir, o que a gente precisa fazer? Quero resposta. Quando eu estou no carro, para o carro ele aumentar a velocidade dele, o que eu preciso fazer? É fácil, hein?
Acelerar. Acelerar, boa. Para mim, então, o carro aumentar a velocidade, eu preciso acelerar. Para diminuir, o que eu tenho que fazer? Frear. Frear, boa. Então, a gente vai estudar um conceito que é a aceleração, porque a aceleração é o que faz o carro aumentar a velocidade. E vou falar uma coisa para vocês: o frear, basicamente, é como se fosse uma aceleração reversa aí, tá? Por isso que diminui a velocidade. Depois eu explico melhor para vocês. Então, a aceleração, a gente vai chamar ela de aceleração escalar média. Por que eu estou falando que é aceleração escalar? Porque não é características vetoriais por enquanto. É somente uma coisa que não tem direção ou sentido, tem um valor. Estou acelerando a 10 km por hora ao quadrado, a 20 km por hora ao quadrado e assim por diante. Beleza? Então, a aceleração é muito parecido com a velocidade média. Lembra que velocidade média era ΔS por ΔT. A nossa aceleração média, ela vai ser a variação da velocidade pelo tempo. Então, é a velocidade aumentando ou diminuindo conforme o tempo vai passando. Isso é aceleração média. Ok? Beleza? Então, é ΔV por ΔT. Delta é variação, então é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso é aceleração média. Então, olha que eu coloquei ali embaixo, para ficar facinho de enxergar. AM é a aceleração média, V é a velocidade final, V0, velocidade inicial, T é o tempo final e T0 é o tempo inicial. Beleza? Essa é a equação, mais uma equação para vocês aí. Ok? Dessa equação da aceleração, então toda vez que eu tiver um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, um movimento RUV, que é agora que vocês vão aprender, ele tem a velocidade variando com o tempo. E eu peço para calcular a aceleração, vocês vão usar essa equação aí. Beleza? Seguinte, qual que é a unidade de aceleração? Lembrando que a velocidade, a gente encontra ela em metros por segundo ou quilômetros por hora. Certo? Então, a aceleração média, ela vai ser metros por segundo ao quadrado, já que é velocidade dividido por tempo, então o tempo vai ficar ao quadrado, ou quilômetros por hora ao quadrado. Então, toda vez que tem o ao quadrado aí no tempo, é uma aceleração. Metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado. Fechou? Tá. Então, no mesmo caso do movimento aí retilíneo uniforme, a gente tem no movimento retilíneo uniformemente variado, movimentos acelerados ou movimento retardados. É a mesma coisa que eu apresentei antes. Na régua lá, se ele está indo para a direita, a gente fala que ele está indo no sentido positivo da trajetória, no sentido positivo do eixo. Então, a gente tem uma aceleração positiva. Se tem uma aceleração positiva, a gente tem uma velocidade ficando positiva, uma velocidade aumentando. Olha o primeiro caso aqui. No tempo zero, ele está com uma velocidade de 4 metros por segundo. Conforme vai passando o tempo, ele tá sofrendo uma aceleração. No tempo 5, ele está a 60 metros por segundo. No tempo 10, ele está a 80 metros por segundo. Por quê? Ele está sendo acelerado para a direita ali. Aí, como que eu faço para calcular essa aceleração? Lembra que eu falei? É ΔV por ΔT? Então, a aceleração vai ser ΔV. ΔV é velocidade final menos a velocidade inicial. Velocidade final, 80 metros por segundo, menos a velocidade inicial de 40 metros por segundo. Dividido pelo tempo. Para ele chegar a 80 metros por segundo, demorou 10 segundos. E ele começou no tempo zero. Então, é 10 menos zero. Então, 80 menos 40 é igual a 40. 10 menos 0 é igual a 10. A aceleração é igual a 40 dividido por 10. Logo, a aceleração é de 4 metros por segundo. Então, esse carrinho ele está com uma aceleração de 4 metros por segundo, indo de 40 metros por segundo a velocidade até 80 metros por segundo em 10 segundos. Tudo bem?
Joguei na equaçãozinha que eu mostrei para vocês. Como é um movimento positivo para a direita, a gente fala que é um movimento acelerado. O exemplo 2, eu tenho um carro aqui no tempo zero com uma velocidade de menos 40 metros por segundo e ele está indo até menos 80 metros por segundo. Tá vendo? Ele está indo no sentido negativo, no sentido da esquerda aqui, ok? Então, se ele está indo para o sentido negativo, ele tem uma velocidade negativa, ele tem uma aceleração negativa. A gente chama de movimento retardado, tá? Olha aí, de novo, a aceleração eu falei para vocês, então, que a aceleração média é ΔV por ΔT. Como é delta, é final menos inicial. O final aqui, ó, no movimento dele, é menos 80, então é menos 80 menos 40, que é a velocidade inicial. Menos 40, porque é final menos inicial. E o final é menos 80 e o inicial é menos 40. Dividido pelo tempo, que começa em 0 e vai até 10 segundos. Então é final menos inicial, 10 menos 0. Menos 80 menos 40, o menos com menos dá mais. Então fica menos 80 mais 40 dividido por 10. Menos 80 mais 40, menos 40 dividido por 10. Menos 40 dividido por 10, menos 4 metros por segundo. Repara que basicamente os dois estão fazendo a mesma variação de velocidade no mesmo tempo. Um está indo de 40 metros por segundo a 80 metros por segundo em 10 segundos, e outro está indo de menos 40 metros por segundo a menos 80 metros por segundo em 10 segundos. A diferença é que um é movimento acelerado e o outro é retardado, certo? Então, o que muda entre eles, como ele está indo um para o sentido positivo, outro no sentido negativo, é a aceleração. A aceleração do primeiro é positiva e a aceleração do segundo é negativa. Beleza? Muita informação? Dúvida? Então, ok. O que pode acontecer é esse caso aqui, ó. Tá? É um caso diferente. Eu tenho um movimento aqui que ele está indo para o sentido direito, né? Que a gente fala o sentido positivo da trajetória. Só que ele começa, com uma velocidade de 80 metros por segundo. E ele vai até 40 metros por segundo, beleza? Então, o que que isso significa? Ó, ele começou com uma velocidade inicial de 80 metros por segundo e reduziu até 40 metros por segundo depois de 10 segundos. Eu jogo na equação, que lembrando que a equação é a aceleração média é ΔV por ΔT, ou seja, velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Velocidade final é como ele começou em 80 e foi até 40, a final é 40, menos a inicial que ele começou, que foi 80, dividido pelo tempo final, que é 10, menos o tempo inicial, que é 0. Então eu fico que 40 menos 80 é igual a menos 40, dividido por 10 é igual a menos 4 metros por segundo. O que que isso significa? Ele está indo para o sentido direito, aqui ó, está indo para a minha direita. Só que ele está diminuindo a velocidade. Então, para diminuir a velocidade, é como se estivesse freando. E para isso acontecer, eu tenho que ter uma aceleração negativa. Então, é um movimento retardado, que ele está diminuindo a sua velocidade. E no outro caso aqui também, só que ele está indo para a direita, de menos 80 até menos 40. Fazendo as contas, eu chego que a velocidade é um movimento de aceleração de 4 metros por segundo. Só que ele está indo de menos 80 a menos 40. Então quer dizer que a aceleração está diminuindo a velocidade dele. Ou seja, é um movimento retardado. Pode perguntar. Por que a aceleração é negativa e a velocidade é positiva? Porque a velocidade ela está associada ao sentido do movimento. Se o carro está indo para a direita, é velocidade positiva. Se o carro está indo para a esquerda, é uma velocidade negativa, beleza? Se a aceleração está fazendo ele diminuir a velocidade dele que está indo para a direita, significa que é uma aceleração negativa, está ao contrário ao movimento dele. Porque, ó, se ele está indo para a direita, ele tem uma velocidade maior que zero, uma velocidade positiva. Porém, algo está freando ele para diminuir a velocidade dele. Esse algo é uma aceleração
negativa, que está fazendo ele diminuir o movimento dele, está contra o movimento da velocidade. Ok? Mesma coisa aqui. Se o carro está indo para a direita, para a esquerda, ele tem uma velocidade negativa, que a gente já tinha visto antes. Mas ele está diminuindo a velocidade dele conforme ele vai indo mais para a esquerda. Por quê? Porque tem uma aceleração positiva que está empurrando ele no sentido ao contrário. Por isso que ele está diminuindo a velocidade dele. Sim? Não? Se não entendeu, pode falar que eu explico de novo. Sem problema. Entendi. Entendeu? Então, ó, esses casos que a velocidade vai diminuindo são casos de movimento retardado. Esses casos que a velocidade está aumentando são casos de movimento acelerado, tá? Mesmo a velocidade, a aceleração sendo negativa aqui, ela está aumentando a velocidade dele. Então, movimento acelerado. Opa! E aqui nesse caso, a aceleração está diminuindo o movimento do carro. Então, movimento retardado. Tudo bem? Então, lembra que aceleração ajuda o movimento, ou seja, a aceleração aumenta a velocidade do carro, movimento acelerado. A aceleração diminui o movimento do carro, diminui a velocidade, é um movimento retardado. Ok? Beleza? Galera, alguma dúvida? Aproveita para fazer, porque a gente encerra a aula aqui. Vou fazer só uma retrospectiva rápida aqui. Beleza? Eu falei então para vocês na aula passada que existe um movimento retilíneo uniforme, que quando ele tem um movimento com velocidade positiva, ele está com o caminho para a direita, velocidade negativa, ele está indo para a esquerda. E a equação para calcular esse movimento uniforme é a velocidade média, aí que é ΔS por ΔT, você calcula a velocidade do móvel. Ou tem uma função, a gente chama função horária, a função do sorvete, que descreve a equação do movimento, rege a função aí do movimento, tá? Que é o espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Tem gráficos que representam esse movimento. O gráfico de espaço por tempo, tá? Que a gente, quando tem um gráfico crescente, é uma velocidade positiva, e um gráfico decrescente, uma velocidade negativa, que é um movimento retrógrado. E dá para calcular a velocidade média através do ΔS por ΔT. Ou eu tenho gráficos de velocidade por tempo. Para me calcular a velocidade média, eu calculo a área desses gráficos. E aí introduzir vocês ao movimento uniformemente variado, ou movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, tá? Antes era o MRU, agora é MRUV. Que tem a equação da aceleração média. A aceleração média nada mais é do que a variação de velocidade pela variação do tempo, ok? A gente encontra o valor dela ou em metros por segundo ao quadrado ou em quilômetros por hora ao quadrado. E aí, quando a gente tem a aceleração aumentando a velocidade tanto para direita quanto para a esquerda, né? Para positivo quanto negativo, é um movimento acelerado. E quando a gente tem um movimento que vai diminuindo a velocidade tanto para a direita positivo quanto para a esquerda negativo, a gente tem um movimento retardado. Beleza? Beleza. Então, sei que não é tão da hora igual os planetas, mas é importante vocês entenderem para primeiro ano de vocês e principalmente para quem quer fazer uma faculdade aí no futuro. Vai ajudar muito. Então, mandem nome e número no chat, por gentileza, chamadinha. E fora isso, lembrando que eu estou gravando essa aula, então no Drive vai ter o link lá para vocês acessarem o vídeo no YouTube e quiser reassistir. Também postei, no caso, uma lista de exercícios para vocês me entregarem até sábado. Não atrasem, até sábado. Tento fazer antes para não ter problema. E também tem a apostila de vocês. E eu estou disponível de segunda, terça, quarta à tarde para tirar dúvidas. Fechado? Quem mandou nome no chat aí da vida tá dispensado e façam se quiser fazer hoje, até recomendo a lista de exercícios que eu postei. Beleza? Porque aí vocês conseguem tirar dúvida até quarta comigo. Beleza. Quem mandou já o nome e número, falou. Vejo vocês na semana que vem. Eu quero mais câmeras na semana que vem. Falou. Falou, Thiagão. Falou. Falou, Felipe. Ô, Rafa.
Ô, Celestino, até mais, velho. Faz negócio lá, hein? Sempre faço. Tô ligado.